Olá, eu sou o professor José Luiz e na aula de hoje nós vamos trabalhar o tema efeitos de sentido, humor. Vamos fazer isso de uma forma bem sucinta. E já começou nossa aula de cara, nós vamos falar sobre efeitos de sentido. Efeitos de sentido são possibilidades de expressão escolhida pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa. Esses efeitos de sentido, eles podem ser de duplo sentido, eles podem contendo aí uma ambiguidade, claro, a gente pode ter ironia e chegando ao humor, que é o nosso segundo tópico, certo? Bom, o efeito de sentido, ele faz com que a análise de um determinado texto, tanto ele sendo um texto oral, ou um texto visual, ou um texto de livro mesmo, um texto escrito, ele faz com que a análise seja um pouco mais profunda. Então, dependendo daquele contexto, vamos fazer uma análise mais profunda de acordo com o efeito de sentido, claro. Vejam só, imaginem aí que chegou uma pessoa na fila do SUS, certo? E perguntou para um homem que estava numa fila: o senhor é paciente? E aí o homem responde de volta: sim, eu sou paciente, mas eu odeio esperar nessa fila. Então, aí vai entrar o efeito de sentido. Que sentido teve na oração desse homem que respondeu, que estava na fila e respondeu? O sentido de que ele será atendido pelo médico, de que ele é um paciente porque ele está lá para ser atendido, mas não que ele é paciente de ter paciência, certo? Existe essa ambiguidade aí no efeito de sentido. E aí, de acordo com a conversação e desse contexto, que nós vamos fazer uma análise mais profunda e entender que ele não está falando de ser paciente em esperar, mas de ser paciente em ser atendido, porque ele é um paciente do médico. Então, aí nesse texto também houve uma quebra de expectativa. E nessa quebra de expectativa é que surge o humor. O que é humor? O humor é aquilo que tem uma característica que está vinculado a ele naquilo que faz rir. E como isso acontece? Com a quebra de expectativa. Então, como é que acontece essa quebra de expectativa? Essa quebra de expectativa, ela acontece quando a gente está narrando um fato, por exemplo, estamos narrando um fato e está seguindo um contexto. E aí, quando todo mundo espera esse contexto termine de um jeito, vai acabar terminando de um outro jeito, quebrando assim a expectativa. Todo mundo na expectativa de que termine em A, mas acaba terminando em B. Por isso, as piadas sempre têm Por isso as piadas elas sempre têm uma quebra de expectativa no final. Por exemplo, a história de Joãozinho. O Joãozinho estava conversando com a mãe dele, que estava grávida, e aí a mãe dele perguntou para ele: Joãozinho, o que você quer de presente, um irmãozinho ou uma irmãzinha? E aí Joãozinho vai lá e responde: poxa, eu queria de presente uma bicicleta. Tá vendo? Aí existe uma quebra de expectativa, porque todo mundo estava esperando que Joãozinho falasse que queria um irmãozinho ou uma irmãzinha. Essa era a expectativa, mas ele disse que queria uma bicicleta e aí quebrou a expectativa. Certo, meus alunos? Então, efeitos de sentido são aquelas possibilidades de expressão que eu vou escolher, que eu como emissor vou escolher de acordo com o que eu quero dizer, certo? Então, de acordo com o que eu quero dizer, eu vou escolher um efeito de intenção e ele pode ser de duplo sentido, ele pode ser uma ironia, que acontece muito, ele pode ser de humor, certo? Durante a produção textual que eu estiver fazendo, eu vou usar esses recursos para colocar um efeito de sentido naquilo que eu estou falando, ou que eu estou escrevendo, ou que até mesmo eu estou pintando. E o humor vai ser um dos gêneros que eu vou estar utilizando esse efeito de sentido. Como é que acontece o humor? Com a quebra de expectativa. Certo, meus alunos? Então, até a próxima aula. Se quiser saber mais, clica no link embaixo desse vídeo que vai ter, certo? Vai ter um exercício para você lá exercitar efeitos de sentido, quebra de expectativa, humor. É só clicar aqui para você dar continuidade na sua aula, só que agora exercitando. Então, até a próxima e até mais.